O ar em Capua era pesado, carregado com o cheiro metálico de sangue e a fumaça acre de cidades em ruínas. Roma, a invencível, tremia. Seus exércitos, a espinha dorsal de sua glória, haviam sido aniquilados uma e outra vez. Trebia, Lago Trasimeno, e o horror insondável de Canas. Mais de 70.000 romanos jaziam mortos em um único dia. Um homem, um gênio militar vindo das areias quentes de Cartago, parecia imparável, Aníbal Barca. Ele estava às portas de Roma, e o pânico, uma ferida aberta, corria pelas ruas da cidade eterna. A República, forjada em séculos de ferro e sangue, estava à beira do colapso. Mas, em meio a essa escuridão, uma figura singular emergiu. Um general, um homem de idade, com uma estratégia tão radical, tão contra-intuitiva, que foi ridicularizada, desprezada. Uma estratégia que prometia não a glória de uma vitória esmagadora, mas a agonia lenta de uma espera calculada. Ele seria chamado de o procrastinador, o adiado. Seu nome era Quintus Fabius Maximus Verrucosus. E ele estava prestes a redefinir o que significava vencer uma guerra. Mas como? Como se derrota o maior general que o mundo antigo já conheceu, sem sequer travar uma batalha direta? A resposta está em uma história de paciência, inteligência e uma coragem que desafiava a própria honra romana. Para entender essa mente brilhante e sua tática revolucionária, precisamos mergulhar nos detalhes de um dos confrontos mais fascinantes da história militar. E se você, como nós, é fascinado por essas reviravoltas estratégicas que moldaram o mundo, considere se inscrever no canal A Bússola do Tempo para mais jornadas como esta. A situação de Roma era desesperadora. Aníbal, com seus elefantes e sua infame cavalaria númida, parecia um fantasma, surgindo onde menos se esperava, desmantelando legiões com uma maestria tática nunca antes vista. Os cônsules de Roma, homens de honra e ambição, acreditavam que a única resposta à audácia de Aníbal era um confronto direto, uma batalha decisiva que restauraria a glória romana. Mas essa mentalidade havia custado a Roma um preço terrível. Cada nova derrota, cada rio tingido de vermelho, apenas fortalecia a lenda de Aníbal e esmagava o moral romano. O desespero fez com que o Senado, em um movimento extraordinário, nomeasse um ditador. Não um cônsul, mas um ditador, com poderes absolutos para salvar a República. E essa era a chance de Fabius Maximus. Ele não era um jovem impetuoso, buscando a glória em um campo de batalha ensanguentado. Fabius Maximus, já um homem com décadas de serviço a Roma, com a sabedoria e as cicatrizes de muitas campanhas, via além da fúria imediata. Ele via o verdadeiro inimigo, não apenas Aníbal, mas também a impaciência e o orgulho dos próprios romanos. Sua tática, que ficaria conhecida como a tática fabiana, era simples em sua concepção, mas brutal em sua execução. Fabius Maximus sabia que enfrentar Aníbal em campo aberto era suicídio. A superioridade tática de Cartago era inegável. Então, ele decidiu não lutar. Em vez disso, ele optaria por uma guerra de desgaste, uma guerra de nervos. Ele seguiria Aníbal, sempre à distância, como uma sombra persistente. Seus objetivos eram claros: evitar batalhas campais, cortar as linhas de suprimento de Cartago e, o mais importante, não dar a Aníbal a oportunidade de usar sua genialidade tática em uma grande batalha. Imagine a cena: Aníbal, acostumado a esmagar seus inimigos, se via seguido por um exército que se recusava a lutar. Fabius Maximus marchava por terrenos montanhosos e desfavoráveis, onde a cavalaria cartaginesa, a arma mais letal de Aníbal, era menos eficaz. Ele acampava em posições elevadas, inexpugnáveis, observando cada movimento de seu adversário. Quando Aníbal avançava, Fabius Maximus recuava. Quando Aníbal tentava uma emboscada, Fabius Maximus já havia antecipado e desviado. Era um jogo de gato e rato em uma escala épica, mas com o rato ditando o ritmo. A tática de Fabius Maximus era um choque para a cultura militar romana. A glória estava na vitória rápida, na coragem de enfrentar o inimigo de frente. Fabius Maximus, ao contrário, era visto como um covarde, um homem que arrastava os pés. Seus próprios oficiais, e o povo de Roma, começaram a chamá-lo de cunctator, o procrastinador. Ele suportou a humilhação pública, as críticas ferozes dos senadores e a impaciência de seus próprios soldados.
Mas ele sabia que a salvação de Roma dependia de sua firmeza. Ele entendia que Aníbal não podia se dar ao luxo de uma guerra prolongada. Cartago estava longe, e suas linhas de suprimento eram esticadas ao máximo. Cada dia sem uma batalha decisiva era um dia a mais em que os recursos de Aníbal diminuíam, seus mercenários ficavam inquietos e a esperança de Roma, por mais tênue que fosse, crescia. O que Fabius Maximus observava e explorava era a psicologia de Aníbal. O general cartaginês era um mestre em táticas ofensivas, em surpreender, em aniquilar. Mas ele precisava de uma batalha para mostrar seu gênio, para desmoralizar Roma e para forçar uma rendição. Sem um adversário que se apresenta-se para a luta, Aníbal se via em um dilema. Ele não podia capturar Roma sem um cerco prolongado, algo que seus recursos não permitiam. E cada vez que tentava saquear uma região para obter suprimentos, Fabius Maximus estava lá, cortando suas rotas de fuga ou isolando pequenos grupos de forrajadores. A estratégia de Fabius Maximus era como uma teia invisível, lentamente prendendo a aranha. Um dos momentos mais emblemáticos dessa guerra de nervos ocorreu quando Aníbal tentou um estratagema engenhoso para escapar de um vale montanhoso onde Fabius Maximus o havia encurralado. Os romanos haviam bloqueado as saídas. Aníbal, sem hesitar, ordenou que amarrassem feixes de lenha aos chifres de 1000 bois, ateassem fogo e os soltassem à noite. A visão dos animais em chamas, correndo desordenadamente pelas colinas, criou a ilusão de um exército inimigo em movimento, enganando as sentinelas romanas. Aníbal e suas tropas escaparam. Fabius Maximus, ao amanhecer, percebeu o truque. Mas, em vez de perseguir Aníbal em um terreno desconhecido e arriscado, ele manteve sua posição. A tática de Aníbal foi brilhante, mas Fabius Maximus não caiu na armadilha de uma perseguição impensada. Ele continuou a seguir seu próprio plano, imperturbável. Essa paciência, no entanto, não era popular. Um dos seus próprios generais, Marcus Minucius Rufus, um homem impetuoso e sedento por glória, criticava abertamente Fabius Maximus. Minucius, com o apoio de uma facção no Senado, conseguiu que lhe dessem poderes iguais aos de Fabius Maximus, em um comando compartilhado. Acreditando que a estratégia de Fabius Maximus era covardia, Minucius buscou o confronto direto. Ele avistou uma oportunidade, uma aparente fraqueza nas linhas de Aníbal, e lançou um ataque. O resultado foi quase um desastre. Aníbal, um mestre da emboscada, atraiu Minucius para uma armadilha, e as tropas romanas foram massacradas. Apenas a intervenção de Fabius Maximus, que, mesmo não aprovando a tática de Minucius, moveu suas tropas para resgatar os sobreviventes, salvou o exército de uma aniquilação completa. Foi uma lição dolorosa, mas crucial. Minucius, humilhado, reconheceu o erro de seu julgamento e voltou a subordinar-se a Fabius Maximus. A tática fabiana não era sobre vitórias espetaculares, mas sobre evitar derrotas catastróficas. Era sobre negar ao inimigo o que ele mais desejava, uma batalha decisiva. Lentamente, a estratégia começou a ter seus efeitos. Aníbal, sem suprimentos, sem reforços significativos de Cartago, que estava relutante em enviar mais tropas e recursos após as derrotas romanas, pensando que Aníbal já havia vencido a guerra, e sem a capacidade de reabastecer seu exército devido à constante presença de Fabius Maximus, começou a sentir o peso da campanha. Seus mercenários, sem o saque e a glória de batalhas, começaram a desertar. A disciplina, antes férrea, começou a se afrouxar. O povo romano, inicialmente cético, começou a ver os resultados. Aníbal, que antes marchava vitorioso por toda a Itália, agora estava preso em um jogo de esconde-esconde, incapaz de infligir um golpe decisivo. As cidades que haviam se juntado a Cartago começaram a duvidar de sua capacidade de proteção. Quintus Fabius Maximus Verrucosus, o procrastinador, estava salvando Roma, não com a espada, mas com a mente. Ele não atacou, mas venceu. Ele não buscou a glória individual, mas a sobrevivência da República. A campanha de Quintus Fabius Maximus Verrucosus contra Aníbal é um testemunho da genialidade estratégica e da coragem de um homem que se recusou a seguir o caminho esperado. Ele entendeu que, às vezes, a maior força não está em atacar, mas em resistir, não em confrontar, mas em desgastar.
Ele sacrificou sua reputação imediata e a glória pessoal em prol de um objetivo maior. A tática fabiana, embora inicialmente ridicularizada, acabou por se tornar um modelo de guerra de atrito e uma prova de que a paciência estratégica pode ser tão devastadora quanto a força bruta. Aníbal nunca foi derrotado em campo aberto por Quintus Fabius Maximus Verrucosus, mas sua campanha na Itália foi, em última instância, frustrada pela implacável e inteligente resistência de um homem que se recusou a jogar o jogo do inimigo. A história nos ensina que nem sempre o mais audacioso ou o mais forte vence, mas sim aquele que entende as fraquezas do adversário e as suas próprias forças, e que está disposto a pagar o preço da paciência. A saga de Quintus Fabius Maximus Verrucosus é um lembrete poderoso de que a verdadeira vitória, muitas vezes, não está no confronto direto, mas na arte sutil da contenção e da estratégia. Se você se sentiu instigado por essa reviravolta na história, e deseja continuar explorando os segredos e as táticas que definiram o destino de civilizações, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal A Bússola do Tempo, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, e compartilhe esta história com alguém que apreciaria a genialidade de Quintus Fabius Maximus Verrucosus. Qual outra figura histórica você acha que desafiou as expectativas e venceu de uma forma inesperada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.